Bem-vindos ao canal mais desorganizado desse YouTube. Pois é, porque raramente eu consigo postar, mas eu sou brasileira e eu não desisto nunca. E o que não falta é história para contar. E aí, como eu pretendo, do verbo não sei se vou realizar, começar a postar diferentes tipos de conteúdo aqui nesse canal, eu achei que era de bem fazer um vídeo de introdução, que a gente ainda não tem. E aí eu vou fazer um vídeo de introdução nesse formato tag, né? De 50 fatos sobre mim. Só que na verdade aqui eu vou fazer 50 fatos sobre mim e sobre o canal também. Então vamos lá? Meu nome é Renata Lemos e não é Nice, como algumas pessoas aqui me chamam. O nome do canal é Nice to See You, que é uma expressão em inglês que quer dizer prazer em vê-lo, bom te ver, bom te encontrar. É uma expressão muito usada no inglês e, na verdade, tem um trocadilho com um fato muito importante da minha vida que eu vou falar pra vocês em um item lá na frente. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, já morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, em Seattle, já morei 3 meses no Uruguai, eu considero morar, porque fui trabalhando, e moro agora há 8 anos na Bélgica. Já fiz uma volta ao mundo durante 1 ano de mochilão. Até o dia de hoje, 21 de junho de 2020, eu já conheci 99 países e 109 destinos da lista do TCC. Se você não sabe o que é TCC, eu tenho um vídeo explicando o que é o TCC, que é o Traveler Century Club. Eu pretendia ter conhecido o meu 100º país antes da minha filha nascer, mas devido à pandemia do Covid-19, infelizmente, essa viagem teve que ser anulada. Eu fiquei no 99. Sim, eu acabo de ter minha primeira filha, uma bebezinha, que tem apenas 30 dias. Sou mãe solo, por opção. Eu fiz fertilização in vitro aqui na Bélgica e com o esperma de um doador anônimo. Eu não sei nada a respeito do pai da minha filha. E eu engravidei na primeira tentativa. Yes! Então, como vocês podem imaginar, um dos conteúdos que eu vou começar a postar aqui nesse canal, pelo menos eu pretendo, é sobre maternidade solo e essa minha experiência da fertilização in vitro e etc. Quando eu escolhi o nome do canal, eu fiz questão que fosse um nome genérico e não somente associado à viagem, porque lá atrás eu já tinha ideia de postar sobre diferentes paixões que eu tenho, na verdade, né? E diferentes experiências. Então eu já sabia que eu ia postar muito sobre viagem, mas eu poderia estar eventualmente postando sobre dança. E como vocês já viram em alguns vídeos meus, eu gosto de postar sobre vida das pessoas que me inspiram, né? Pessoas que eu acho, assim, que tem um estilo de vida muito maneiro, ou vivem experiências muito legais. Por isso que eu falei, cara, eu quero um nome que não me deixe presa só a viagens. Ou seja, aqui no canal, primeiramente o conteúdo vai ser de viagens, sem e com o bebê, mas também de maternidade solo, pessoas inspiradoras, que é uma coisa que eu já falo. Eventualmente eu vou estar postando de outros hobbies, como dança, patinação, quem sabe outras coisas mais. Se você quer saber de algum assunto específico que você acha que eu possa te ajudar, posta aí nos comentários. Uma coisa importante que vocês precisam saber, a maioria dos conteúdos do canal está em português e inglês. Então, tudo que for relacionado à viagem, eu vou continuar postando em português e inglês. Então, se o áudio estiver em português, a legenda vai estar em inglês. Se o áudio estiver em inglês, a legenda vai estar em português. Alguns vídeos que eu sei que vai ser interessante para a galera que está fora do Brasil também e que não tem um público tão grande no Brasil, como, por exemplo, viagens para o Iraque, para o Paquistão, para o Cazaquistão, que são lugares mais raros. Eu tenho gravado, né, em inglês, mas sempre vai ter a legenda em português. Então é só vocês não esquecerem de ativar a legenda. Para os vídeos de maternidade, eu acho que eu vou manter em português só. Pessoas inspiradoras também vai ser português e inglês. E o resto a gente vê. Sobre o nome do canal, Nice to See You, que eu falei para vocês lá atrás que era um trocadilho, isso é porque, como a expressão quer dizer bom te ver, na verdade é um trocadilho porque eu não vejo bem, eu não enxergo bem. Isso é por causa de um acidente de carro que eu sofri em 1994. Eu tinha visão perfeita antes desse acidente de carro, mas o vidro do carro era um carro antigo, quebrou no meu rosto e além de ter cortado o meu rosto inteiro, eu fiquei cega do olho esquerdo, isso que vocês veem aqui é uma prótese. Eu enxergo com dificuldade do olho direito, depende do ambiente, depende de quanta luminosidade tem, depende de vários fatores. Apesar disso,
eu dirijo. Consigo dirigir com a visão de um olho só e fiz teste no Detran e eles passam mesmo quando você tem visão monocular. Há quem diga, até mesmo médicos, que o fato de eu enxergar é um milagre, porque quando eles veem o meu olho fisicamente, é difícil acreditar que eu consigo enxergar o quanto eu consigo, porque foi um acidente super sério. Se você não acreditava em milagres, eu acho melhor você começar a acreditar. Inclusive, o fato de eu quase ter perdido a minha visão quando eu era adolescente foi uma das coisas que me motivou muito a ganhar esse mundo e conseguir ver tudo que eu pudesse enquanto os meus olhos estão aqui saudáveis. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Além desse acidente de carro, eu já sofri 2 outros acidentes de carro com sequela. Eu sei que vocês vão dizer que eu sou barbeira, mas nenhum desses acidentes foi minha culpa. O primeiro eu não estava dirigindo, os outros 2 eu estava dirigindo, mas foi alguém que bateu na minha traseira e eu não bati em ninguém. Voltando aos fatos menos dramáticos, eu tenho dupla nacionalidade, brasileira e belga, e a nacionalidade belga eu não consegui através de casamento nem de sangue, foi na raça. Vindo pra cá, metendo a mão na massa e trabalhando. Eu trabalho na área de TI, Tecnologia da Informação, e atualmente como analista de dados. Fiz bacharelado em estatística, nunca trabalhei como estatística. Fiz um mestrado que eu abandonei em TI e fiz um mestrado que eu terminei aqui na Bélgica em negócios internacionais. Apesar disso, eu já fui faxineira, babá, já fiz jardinagem, limpei vidro. Tudo isso na época que eu morava lá nos Estados Unidos. Minha língua principal no trabalho é o inglês desde 2005. Quando eu estava no Brasil ainda, eu trabalhei para a IBM, trabalhei para a HP, em esquema de offshore. Então a gente prestava serviço para os Estados Unidos ou para a Europa. Então desde muito tempo que a primeira língua é o inglês no meu ambiente de trabalho, inclusive aqui na Bélgica, embora seja francês e holandês as línguas oficiais, a gente também trabalha com a primeira língua em inglês. Eu sou poliglota, falo português, inglês, bem, falo um espanhol que rola, assim, e um francês também que dá pro gasto. Consigo fazer tudo em espanhol e em francês, mas não são perfeitos. Eu cometo muitos erros, mas eu consigo me comunicar e resolver minha vida. Eu tenho uma família de ouro que me suporta em todas as maluquices que eu faço. Os meus pais são separados e eu sou a filha número 3 de 3 filhos, caçula, a única menina. Tenho 2 irmãos mais velhos. Tenho 2 sobrinhos, uma sobrinha que também é minha afilhada e um sobrinho que tem 27 anos de diferença entre eles. Eu já visitei todos os continentes, exceto a Antártica. Eu já presenciei a aurora boreal, já presenciei o sol da meia-noite, eu já fiquei ilhada no topo de uma montanha fugindo de um tsunami na Tailândia e eu também já tive que fugir da polícia em Cuba, sem saber, de biquíni. Além das coisas que vocês já sabem, meus outros hobbies são dança de salão, vários ritmos diferentes, patinação inline, e quando eu era mais nova, os meus hobbies eram ginástica olímpica e capoeira. Eu era muito apaixonada pela capoeira, mas foi exatamente na época que eu sofri aquele acidente de carro. E aí, desde então, os médicos me proibiram de voltar pra capoeira. Já fui ruiva, loura de cabelo curto. Agora eu tenho cabelo preto, mas a cor natural do meu cabelo mesmo é castanho claro. Inclusive a cor dos meus olhos também é castanho esverdeado, a cor do meu olho natural antes desse acidente de carro. Eu tô sempre atrasada. Eu sou uma pessoa noturna, eu sou muito mais produtiva à noite, eu sou capaz de ficar acordada a noite inteira fazendo várias coisas. Eu também não sou realista. Uma vez o meu chefe falou isso pra mim: Renata, você não é realista. Ele falou num tom de crítica, mas eu achei um elogio, eu gosto. Porque eu acredito no impossível e acreditando no impossível eu consigo várias coisas que as pessoas achavam que, poxa, ia ser muito difícil. Alguns exemplos estão nesse vídeo que eu vou botar aqui no card sobre missões impossíveis. Eu sou uma realizadora de sonhos, eu sempre fico planejando qual é o meu próximo grande sonho e aí eu vou correndo atrás para realizar esses sonhos. E o meu próximo sonho é viver de viagem e eu ainda não perdi as esperanças. Então, gente, é isso. Esse era o vídeo de hoje, para falar um pouquinho sobre o que de repente vem aí, mas eu não quero nem prometer nada, porque eu sou sempre muito devagar para postar as coisas aqui no canal, mas eu vou continuar tentando. E quem assistiu esse vídeo até o final, posta aí, #ViTudo. E se vocês têm curiosidade sobre alguns desses fatos que eu falei, posta aí também, que depois eu posso fazer um vídeo contando mais a respeito. Obrigada pela audiência. Não esqueçam de dar um like, dar uma força. E se você ainda não é inscrito, s'il vous plaît, se inscreve. Beijos!